Olá, meu nome é Aline, professora de Biologia. Estou aqui para falar sobre fungos. Essa aula não é aleatória, temos várias outras aulas aí, uma sequência de aulas. Essa sequência é sobre classificação dos seres vivos. Tem uma playlist aí no meu canal sobre classificação dos seres vivos, para você ver desde o começo, regras de nomenclatura, como está dividido os grupos. A gente já teve aula sobre vírus, que não é classificado como ser vivo, mas é importante estudar. E a gente já teve aula aí sobre o reino Monera, sobre as arcas. E agora a gente vai ter sobre os fungos, tá? Então, se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Curta nossos vídeos para que ele fique visível para mais pessoas utilizarem ele para estudar, para esclarecer as dúvidas. Aqui eu tento sempre dar uma aula de uma forma mais clara e mais acessível possível, tá? Não esqueça de compartilhar, eu tenho certeza que vários colegas também estão precisando assistir essas aulas, então não esqueça também de compartilhar essa aula com os colegas, tá bom? Quando você estiver assistindo a aula, bate um print da tela, você pode postar lá nos seus stories para eu ver que você está assistindo essa aula. Então bate o print, me marca lá no Instagram, meu @ Biologia com Aline Luna, separado por underline. E se você não me acompanhe também. Vá lá no Instagram, me siga. Eu coloco assuntos variados sobre a biologia também, informações curiosas para você olhar aí, para você acompanhar, além das informações sobre o próprio canal, tá bom? Então, aguardo você no Instagram e aguardo sua inscrição aqui no YouTube. Bate o print e me marca, tá bom? Então, vamos começar nossa aula? Quais são as principais características do reino Fungi, né? A gente sabe que é um reino que trata de fungos e a gente vai ter dentro desse reino organismos unicelulares e organismos multicelulares. A gente vai ter vários. Quando a gente estiver vendo a classificação dos grupos, em cada grupo vai ter lá se é um grupo de organismos uni ou se é de organismos multicelulares. Eles são eucariontes, vamos lembrar o que são eucariontes. São indivíduos que possuem células com núcleo individualizado. O material genético está individualizado por uma membrana nuclear que circunda esse material e que individualiza ele do citoplasma. Esses indivíduos, eles são heterótrofos, eles captam o seu alimento do meio e tem duas informações que são bem curiosas, que é a parede celular, a composição da parede celular dos fungos, diferente que a gente vê em bactérias e do que a gente vê em plantas. A parede celular dos fungos ela é composta por quitina, e quitina é um componente que está presente no exoesqueleto de artrópodes. Além disso, os fungos eles se assemelham com outros animais quanto à sua reserva energética. Eles armazenam glicogênio. Quem armazena glicogênio, Aline? Nós armazenamos a nossa glicose, juntam-se várias moléculas de glicose formando o glicogênio e fica lá guardadinho para quando a gente precisar. Então, os fungos, eles também têm como reserva o glicogênio. Então, tem a parede celular de quitina, que se assemelha às artrópodes, e tem a reserva energética de glicogênio, que assemelha-se a nós, seres humanos, e a alguns outros animais. Quem é meu aluno sabe, quem é meu aluno presencial sabe, que eu não sou muito boa nos desenhos. Mas eu não achei nenhuma imagem que demonstrasse da forma que eu gostaria a morfologia dos fungos. Então, fiz aí um desenho, espero que vocês entendam. Então, vamos ver a morfologia dos fungos. Os fungos são formados por células, no caso desse daqui, que é um exemplo de fungo multicelular. E as células, elas se associam umas às outras, formando filamentos que a gente chama de hifas, tá? E a gente tem dois tipos de hifas, acompanha aqui no desenho comigo. Nós temos as hifas septadas e as hifas cenocíticas. Qual é a diferença entre elas?
Observem que aqui nas hifas septadas, eu tenho entre elas uma pequena passagem. Eu observo que são células individuais, mas que elas têm uma pequena passagem entre um e outro, que a gente chama de septo, por isso o nome de hifas septadas. Tenho células individualizadas com passagens, e essa aqui permite a comunicação, o transporte de substância entre uma célula e outra. Esse aqui, as hifas septadas, são as que existem nos cogumelos do gênero Amanita, que é esse aqui que eu desenhei para vocês. Alguns outros fungos vão ter hifas que a gente chama de hifas cenocíticas. Qual é a diferença? Essas hifas cenocíticas, ela não tem uma divisão entre uma célula e outra. É como se elas fossem unindo-se umas às outras, sem deixar essa separação nítida. Qual é a vantagem para indivíduos que têm essas hifas cenocíticas, sem essa separação? Ocorre um maior transporte de substâncias entre as células, e com isso, com essa capacidade de transporte de nutrientes entre elas, permite também uma maior comunicação e um maior crescimento. Então, fungos que possuem hifas cenocíticas, eles têm uma maior capacidade de se espalhar, de se difundir no ambiente do que os indivíduos que possuem as hifas septadas. Então, aqui nós temos as hifas, e aí elas vão se unindo, e aqui é todo o fungo. Muita gente acha que o fungo é só essa partezinha aqui que eu desenhei de vermelho e amarelo, mas não, isso é uma pequena parte dos fungos. Na verdade, essa parte aqui visível a gente chama de micélio reprodutivo, que é onde estarão os esporos que serão liberados no ambiente para que eles se espalhem no ambiente. É a reprodução dos fungos que a gente vai ver na próxima aula. E aqui embaixo, que assemelha-se à raiz, é uma parte também, é uma parte muito importante e, na verdade, é a maior parte dos fungos, que é o micélio vegetativo, que estão compostos aqui por várias hifas, tá? Que vão se espalhando na parte inferior do substrato. Quando a gente vê lá um fungo e retira ele do ambiente, acha-se que está retirando, deixa eu tirar aqui, vou limpar esse ambiente, retirar aqui esses fungos. Na verdade, você só está tirando o micélio reprodutivo. E quando você mexe no micélio reprodutivo, você pode estar ajudando o fungo, na verdade. Por quê? Ao mexer, você vai auxiliar o fungo a liberar seus esporos no ambiente. Então, sem que você perceba, você está retirando, mas você está espalhando os esporos dele no ambiente. Quando você voltar lá dali a um tempo, você vai ver que vai ter muito mais fungos do que de fato você retirou na primeira vez. Além disso, você não tá, quando você retira essa parte visível, você não tá retirando o fungo do ambiente. Por quê? Porque essa parte, o micélio vegetativo, ele vai estar lá no substrato. E aí, esse indivíduo vai permanecer presente lá. E aí, o micélio vegetativo, ele pode se desenvolver e dar origem a novos micélios reprodutivos. Vamos para a classificação dos fungos. A classificação dos fungos, ela não é muito fixa, tá? Porque várias características deixam aí essa classificação um pouco contraditória. Vou mostrar aqui para vocês os grupos que são mais estudados no ensino médio, tá? E com características específicas para cada grupo e alguns exemplos também, tá? Então, vamos aqui. Aqui a gente tem um grupo Chytridiomycota, a gente chama de Chytridiomycetus, e eles podem ter indivíduos unicelulares e multicelulares. Os indivíduos que são unicelulares, eles são flagelados, eles possuem flagelos para sua locomoção. Os indivíduos multicelulares, eles não possuem flagelos, eles são filamentosos. E suas hifas são hifas cenocíticas, ou seja, são aquelas que não têm divisão, tá? A gente tem aqui dois tipos de fungos desse grupo. São fungos, esse Batrachochytrium dendrobatidis, muito lindo esse nome, parabéns para quem inventou. São fungos que atacam anfíbios.
E aqui a gente tem esse Phytophthora infestans, que são fungos que atacam batatas, plantações de batatas. E aí deixam ela com esse aspecto como se fosse um pouco enrugado e também essas manchas pretas. E aí, não, por favor, não comer, tá? Que elas podem ser muito tóxicas. Esses aqui são os zigomicetos, que são o grupo que a gente comumente vê em casa, tá? Eles são multicelulares e cenocíticos. Eu tô sempre reforçando o tipo de hifas que possuem nesses indivíduos multicelulares. E o exemplo que a gente mais vê é o bolor do pão. Lá na próxima aula, na aula de reprodução, a gente vai ver como ele se dissemina, como ele se reproduz, o ciclo reprodutivo dele. E aqui o que a gente está vendo é, na verdade, isso aqui. A gente tem as hifas e tem os esporângios, e dentro desses esporângios tem os esporos, é o lugar que guarda os esporos. E aí, quando a gente pega no pão que está nessa situação e aperta ele, a gente vê como se estivesse levantando uma poeirinha. Essa poeirinha é a liberação dos esporos dos esporângios. Uma outra classificação de fungos são os ascomicetos, que eles podem ser unicelulares, com o exemplo aqui da levedura, e eles podem ser multicelulares. Os multicelulares, eles têm suas hifas septadas, que são aquelas que têm as divisões. Esses indivíduos multicelulares, eles são bem característicos porque eles formam no seu micélio reprodutivo algo que assemelha a sacos. Olha aqui na imagem que eu trouxe aqui para vocês. É como se fossem pequenos saquinhos. E dentro desses saquinhos vão estar guardados os esporos, que são as estruturas reprodutivas dos fungos, que a gente vai estudar também o ciclo reprodutivo dos ascomicetos. Uma coisa muito importante dos ascomicetos é que eles fazem associação mutualística com algas, formando os líquens. Na verdade, 98% dos líquens existentes, que é a associação de fungo com algas, 98% dessa associação é feita por indivíduos do grupo dos ascomicetos, tá? Os outros 2% dos líquens são associação entre algas e basidiomicetos, que a gente vai já ver. E aqui o grupo dos basidiomicetos, eles são multicelulares com hifas septadas. O micélio reprodutivo forma o que a gente chama de cogumelo, que é essa parte que a gente vê, que eu já mostrei para vocês lá no meu desenho. Olha como ficou tão parecido, né, minha gente? Enfim. Então, esses micélios aqui são os micélios reprodutivos, é o que a gente consegue ver, né? Os exemplos mais característicos desse grupo são os cogumelos e as orelhas de pau, que a gente tem o costume de ver também nos ambientes que são úmidos. Nas árvores a gente consegue identificar algumas orelhas de pau. A importância ecológica dos fungos, primeiro, é a decomposição, eles são decompositores. Segundo, tem algumas relações de mutualismo, que são os líquens e as micorrizas. Os líquens são a associação dos fungos com algas ou com cianobactérias. Qual a vantagem para os fungos dessa associação? As cianobactérias e as algas fazem fotossíntese e trazem nutrientes para o fungo. E o fungo, em contrapartida, tem uma importância de proteção dessas algas e dessas cianobactérias. E, além disso, podem formar o que a gente chama de sorédios. O que são sorédios? São a liberação de partículas no ambiente dessa associação de algas e fungos para poder se dispersar no ambiente. Então, aqui a gente tem os líquens, ó, e a gente tem o costume de ver em rochas e às vezes em madeira também, em lugares úmidos. E aqui a gente tem as micorrizas, que é a associação entre fungos e raízes de plantas. E qual o benefício dessas micorrizas? Bom, os fungos, eles auxiliam na absorção dos nutrientes, né, para as raízes, eles ajudam as raízes a absorverem os nutrientes e, em contrapartida, eles recebem aí carboidratos produzidos pelas plantas. Além disso, os fungos, eles são importantes também
tanto na alimentação diretamente ou indiretamente. Como assim, Aline? Existem fungos que são utilizados diretamente na alimentação. Tem diversos fungos, champignon, shimeji, cogumelo Paris. Tem vários tipos de cogumelos que são utilizados na culinária. Além disso, os fungos eles são utilizados também na produção de pães, de bolos, de queijos e de bebidas alcoólicas. Através do quê? Da fermentação. Se você não assistiu ainda, aqui no meu canal tem aula sobre fermentação que você pode entender como ocorre, tá? Então, esses fungos, eles são utilizados na fermentação, na produção de pães, na produção de queijo, na produção de bebidas alcoólicas. Além disso, os fungos, eles são importantes na produção de alguns medicamentos, como a penicilina. Estudos realizados verificaram que o fungo ele pode inibir a produção, a reprodução de bactérias. O cientista Alexander Fleming, ele descobriu aí que os fungos eles são capazes de inibir a reprodução de bactérias. Através disso, ele produziu a penicilina. Nós temos aqui também algumas doenças causadas por fungos, por exemplo, pano branco, que são essas manchas brancas que começam bem, não muito perceptíveis, mas aos poucos elas vão se espalhando e aumentando e ficando bem nítidas, que é transmissível e aí muitas vezes a gente fica prestando atenção que tem que tomar banho em piscinas que são tratadas. Não é todo mundo que pode ter acesso. Alguns lugares eles fazem uma avaliação da pessoa para que tenha acesso somente pessoas que não tenham esse tipo de doença que pode ser transmitida. Ela pode ser tratada, dependendo do grau, através de medicamento oral ou através de pomadas. Temos aqui também a tinea, que é conhecida como micose, que já são manchas avermelhadas, diferente do pano branco. Nós temos aqui a onicomicose, que são micoses causadas nas unhas, e aí fica essa unha com aspecto mais grosso, quebradiça. Temos o pé de atleta ou frieira, que aí é causado pelo uso, pela umidade, que permanece. Muitas pessoas que utilizam tênis ou sapato fechado com muita frequência, tem que enxugar direitinho entre os dedos, lavar e enxugar direitinho entre os dedos, porque manter o pé naquele ambiente úmido, escuro, dentro do sapato, ele pode desenvolver o que a gente chama de pé de atleta. E a candidíase, que a gente chama de sapinho, quando ela é oral, e existe também a candidíase genital, tá? Então, aqui são algumas doenças que estão presentes e que são causadas por fungos. Trouxe aqui algumas bem comuns de se ver, tá? E é isso. Espero que você tenha gostado da nossa aula, que tenha ficado claro. E, por favor, não esqueça de se inscrever, compartilhe nossa aula e aguardo você na próxima aula sobre reprodução dos fungos. Um grande beijo e tchau, tchau!